Muito boa noite. Está começando mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e a gente vai falar hoje de um assunto que talvez seja o mais falado do Brasil. É isso mesmo que você pensou, Big Brother Brasil, BBB. Afinal de contas, por que esse programa exerce tanto fascínio sobre a audiência? Por que é que nós gostamos de acompanhar a vida dos outros? E por que é que nós nos surpreendemos com as diferentes personalidades? Bom, eu não vou comentar tudo isso sozinha, obviamente que não. A gente trouxe um especialista e o nosso convidado hoje é o Rafael Gustavo Diniz, ele que é psicólogo, professor dos cursos de Psicologia e Enfermagem do Centro Universitário Avantes, da Uniavan. Ele é mestre em Saúde e Gestão do Trabalho, especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde, especialista em Didática da Educação Superior, leciona as disciplinas de Psicopatologia, Análise Comportamental e Terapia Cognitiva Comportamental. Ufa, só ler o currículo já cansa. Como é que primeiro esse menino blumenauense resolve virar psicólogo? Olha, é uma história tanto quanto curiosa, né? Eu nunca pensei em ser psicólogo quando estava no ensino médio, não fiz um teste vocacional, isso tudo aconteceu, acho que movido pelo amor, e não o amor à psicologia. Mas quando eu estava na reta final do ensino médio, eu conheci uma pessoa, a Débora, e ela já estava na faculdade, eu não tinha pretensão de iniciar o ensino superior logo após o término do ensino médio, e foi a partir de uma convocação, talvez até de uma orientação, ela disse, olha, a única chance de ter chance comigo é se tu iniciar uma graduação. Eu não vou te dar uma oportunidade de entrar na minha vida se tu não gostar de estudar. Isso, nós estamos falando de uma paixão de um adolescente. De um adolescente. E na época eu estava bastante desencontrado, inclusive dentro da própria formação básica do ensino médio, não sabia qual a formação eu ia seguir, mas eu tinha como uma característica ser sem vergonha. Eu sempre fui muito sem vergonha. No bom sentido do sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido. Assim, eu nunca tive vergonha de apresentar um trabalho na escola, de estar diante das câmeras, de fazer um teatro, de poder, de repente, apresentar um seminário. Falar em público sempre foi muito tranquilo. Eu não sinto frio na barriga, minha perna não treme, minha voz não embarga. E eu não sabia o que eu iria fazer de faculdade. Cheguei a pensar em jornalismo por um determinado momento, mas eu fui para a aula com essa dúvida do que eu vou fazer na minha vida profissional, qual o curso eu ingresso. E eu estou no ginásio da escola onde eu estudava, lá em Blumenau, para uma palestra, e nenhum interesse na palestra, estava mais acanhado naquele dia. E um dos meus amigos, bagunceiro, Thiago Kipfer, ele dizia, pô, Rafael, olha só, né? Alguém vai vir aqui, vai dar uma palestra, vai falar para 200, 300 pessoas que estão aqui na escola. E qual faculdade o cara tem? E quando ele falou isso, deu um clique. Pensei, bom, eu também teria coragem de falar para 200, 300 pessoas. Eu pego esse microfone, vou lá e falo tranquilamente. E aí eu pensei, bom, a profissão que esse sujeito que vai vir dar a palestra tem, está habilitando ele a ser um palestrante. Logo, o que ele faz da vida, eu vou fazer também. Eu resolvo um problema, entrar na faculdade. E não sabia. Eu lembro que ele pegou o microfone, falou, meu nome é Álvaro, eu sou psicólogo. Eu falei, bom, eu vou fazer faculdade de psicologia. Eu conto isso para meus alunos aqui na Uniavan, eles não acreditam. E estou falando aqui na TV, e já falei isso em palestras. Esse Álvaro era um moço alto, magro? Não, o biotipo dele bem diferente do meu, mas professor da Universidade Regional de Blumenau, depois veio a ser meu professor. Não, é porque eu conheci um Álvaro da psicologia que dava aula na Univale. Isso long time ago. Pode ser, ele já deu aula na Univale também. Então pode ser. E eu lembro que eu falava para meus amigos que eu ia fazer faculdade de psicologia, eles diziam, Rafael, tu precisa ir a um psicólogo. E eu lembro que eu entrei no curso de psicologia já no ano seguinte, me encantei pela faculdade de psicologia, muito mais pela área hospitalar. Então, nessa época, eu trabalhava no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, e tinha um sonho, uma meta,
que era ser psicólogo da equipe de transplante do Hospital Santa Isabel de Blumenau. Nenhum outro hospital, nenhum outro lugar me chamava a atenção. E nós estamos falando de que ano isso? Isso nós estamos falando de 2006. Eu trabalhei durante o período da faculdade no Hospital Santa Isabel, também tive uma experiência no Hospital Santa Catarina em Blumenau, 2 hospitais que eu compreendo que foram minhas segundas e terceiras universidades. E quando eu concluí a formação em psicologia na FURB, eu fui convidado para assumir o cargo de psicólogo do Hospital Santa Isabel, na equipe de transplante, onde eu trabalhei por mais alguns anos. Fui muito feliz, trabalhei com os extremos da vida. Né? Você sabe que por pouquinho a gente não se cruza ali, porque eu fiz a matéria do primeiro transplante do Hospital Santa Isabel, alguns anos antes de 2006, acho que 2002, 2000, talvez 2000, 99. Pode ser. E trabalhei durante esse período no Hospital Santa Isabel, muito feliz, muito realizado profissionalmente. E aí veio o convite para ser professor da Faculdade Senac em Blumenau. Eu falei, eu não tenho perfil para ser professor, eu não tenho perfil para estar em sala de aula. Tá, e a Débora nessa história ainda estava, não? Sim, nós casamos. A Débora então virou esposa. Virou esposa. E nesse momento em que eu fui convidado, no primeiro momento eu fiquei na dúvida, aceitei o convite e descobri que a sala de aula também era um espaço do qual eu tinha muito prazer, tanto quanto trabalhar no transplante, na UTI, no centro cirúrgico. Veio as palestras, né, no final das contas, aquilo que acontecia lá no começo, né, que me trouxe a psicologia, me levou também para palestras. Hoje trabalho com formação de professores, também na área da saúde, e trabalho com adolescentes. Inclusive, a palestra que eu tenho mais carinho, do qual eu tenho assim, um apreço muito grande, se chama Papo Reto. Olha, essas coincidências da vida. E quando eu fui convidado para participar do teu programa, eu fiquei assim, bastante feliz, né? E falei, olha só, né, o Papo Reto novamente acontecendo. É uma palestra que eu tenho trabalhado muito no campo do comportamento, principalmente do comportamento de adolescentes, comportamento relacionado à família, relacionado, né, ao meio social e também digital. E você me contava, antes da gente começar aqui o programa, de que essa palestra surge de um convite para fazer palestra para adolescentes. E diz, não vou, não tenho, não é esse público. Até então eu trabalhava com adolescentes doentes no ambiente hospitalar. Né? Tenho uma especialização em psicologia hospitalar no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é uma referência em pediatria. E a área educacional, né, trabalhar com adolescente nesse cenário nunca foi uma área de interesse, né? E quando eu recebo esse convite, no primeiro momento eu nego, acabo em um dado momento aceitando, vou para uma escola e vou muito disposto a falar algumas coisas que eu sentia necessidade de colocar para fora. Então foi uma palestra que ela nasceu sem um comprometimento de agradar, muito pelo contrário, eu queria gerar um desconforto, eu queria gerar um processo de reflexão que trouxesse na comunidade escolar algumas reflexões nem tão politicamente corretas. Então, um dos trechos da palestra que eu levo, assim, eu digo, olha, queridos alunos, respeite os professores de vocês. Não precisa admirar todos, até porque alguns não merecem serem admirados. Tem muitos professores que em 2021, né, trazendo para hoje, vão dar as mesmas aulas que ministravam em 1991, quando começaram a sua prática. Muitos professores estão esperando a aposentadoria chegar. Então, esses professores não merecem a admiração de vocês, mas todos os professores merecem o respeito de vocês, porque alguns professores que aqui estão passaram fome. Eu não estou dizendo a fome de não ter arroz, feijão, insumos alimentares no seu ambiente doméstico. Estou falando da fome de alguém que trabalhou o dia inteiro e à noite foi para a universidade porque escolheu uma profissão pouco valorizada. E mesmo assim, eles seguiram em frente. Então, todos eles, sem exceção, merecem o respeito de vocês. E no meio da palestra eu também foco nas famílias, né? Dizendo o seguinte, olha, nós aprendemos aqui na escola algo errado.
que o ciclo de vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Na vida real, as coisas não acontecem nesse fluxo. Nós nascemos. E a partir desse momento, nós podemos chamar de acaso, nós podemos chamar de destino, de bênção. Pessoas nascem e morrem a qualquer momento. Então, abrace mais os pais de vocês, fiquem mais com os irmãos de vocês, largue um pouco o celular para dar carinho, tocar na pele de quem realmente é importante. Porque durante todo esse tempo que eu trabalhei no hospital, eu vi muitas declarações de amor chegar tarde demais. Então, fique com os pais de vocês o maior tempo possível. Porque um dia essa viagem chamada vida, ela chega ao fim e sem aviso prévio. E mais paradoxal do que tudo isso é compreender que pessoas saem das nossas vidas, morrem tendo saúde. Seja num acidente na BR-101, na 470, num acidente doméstico, numa doença que vem de forma tão silenciosa, mas de uma forma tão abrupta. Então, ela foi uma palestra que o nome Papo Reto, ela veio muito no sentido de dizer para as pessoas que estavam ouvindo o quanto que é importante a gente refletir sobre situações que são banais, mas que nos levam muitas vezes a um arrependimento por atitudes não feitas, né? Seja da escolha dos nossos amigos, de pessoas que queremos ter mais próximos, de pessoas que em determinados momentos nós precisamos, para manter a nossa saúde mental e a nossa integridade, nos afastarmos, né? E aí, para minha surpresa, essa palestra que não era para ter acontecido, pelo menos eu neguei, né, a primeira existência dela, ela começou a ganhar uma proporção bastante intensa, saindo, inclusive, do âmbito da cidade de Blumenau. Então, é uma palestra que eu já dei em vários e vários lugares, muitas vezes contratadas pelas secretarias de educação, secretaria de assistência social, para trabalhar com adolescentes de 12, 13 anos até 17, 18 anos. E que difícil, né? Aliás, que difícil essa fase, ponto. Né? Já era difícil na minha época, na sua, na dos meus pais, por todas as alterações hormonais, aquela coisa, você é pequeno demais para algumas coisas, já é adulto demais para outras, e você não se encontra, você não sabe muito bem qual é, né, o seu perfil, o que você vai fazer da vida, é uma fase bastante difícil. Mas eu acho que para essa geração que está aí, eu acho que está mais complicado. Você percebe isso? Há uma falta de referência. Referência de ídolos, referências de pai e de mãe, né, de alguém que faça essa função materna. Hoje não adianta nós assumirmos que somos bons profissionais. Nós precisamos ser hiper profissionais. Então não adianta mais eu ter uma graduação, eu preciso ter uma pós, eu preciso ter uma especialização, e dessa especialização eu tenho que ter um mestrado. Então os pais também estão perdidos. Os pais também sentem uma necessidade de estar mais próximo dos seus filhos, na mesma proporção que esse distanciamento ele acaba acontecendo pelo próprio modelo de vida que levamos. Inclusive essa maquininha aqui, eu vou dar um testemunho. Eu precisei fazer uns exames de sangue de rotina essa semana, e daí eu fui no laboratório e não marquei. E daí, por conta de não marcar com antecedência, eu fui atendida depois de quem marcou, obviamente, tudo certo. E eu sentada ali, olhando o fluxo, e tinha uma moça com um filhinho de 1 ano e meio e uma outra menina de uns 7, 8 anos, no máximo. E o menino resmungava para a mãe, e a mãe abaixada dentro desse negócio aqui, o menino... E aí a irmãzinha vinha, consolava, ele saía andando no laboratório, a irmãzinha ia, ajudava. E quando chamaram o exame era para a menina. E aí quando, né, fulana, e aí a menina se levantou para ir sozinha, sem a mãe disse, tu quer ir sozinha? Daí o enfermeiro disse, não mãe, quando é criança os pais têm que acompanhar. Então assim, nós estamos perdendo a nossa conectividade, né? Estamos tão conectados aqui por conta dos meios e das redes sociais, mas estão desconectados assim no olho no olho. Roberta, essa tua fala me remete a um outro momento da palestra, né? Que eu desafio esses adolescentes e digo o seguinte: pensa as últimas 24 horas do teu dia. As últimas 24 horas. Desse momento, as últimas 24 horas que se passaram. Quantas vezes você tocou na tela do teu celular?
E quantas vezes vocês tocaram na pele do teu pai e da tua mãe? Quantas vezes vocês olharam para o celular? E quantas vezes vocês olharam nos olhos do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, das pessoas que estão próximas? E aí, nessa palestra, que é uma palestra solta, né, do qual eu propositalmente vou de boné, eu propositalmente procuro fazer de bermuda, eu tenho tatuagem, exponho essa tatuagem, né, faço com que crie-se um vínculo também com esse adolescente, né? Eu vejo muitas lágrimas sendo jorradas, né, porque nós estamos muito mais presos à tela do celular. E aí nós temos algo que não é através de Bluetooth a possibilidade de transmissão, que é do carinho, que é do afeto, né, que é da proximidade. E puxando já até para a nossa temática, né, do nosso bate-papo de hoje, né? Eu escuto muitas pessoas dizendo, mas eu nem assisto, eu nem acompanho. Peraí. A gente já volta com esse tema. Vamos falar de BBB propriamente dito, porque esse papo tá bom demais, já estourei o primeiro bloco. Vou rapidinho para o intervalo e volto já. Estamos de volta e hoje o Papo Reto é com Rafael Gustavo de Liz, ele que é psicólogo com várias formações na área da saúde e que contou aqui para a gente que fez aí uma palestra chamada Papo Reto, também com adolescentes, e que deu muito efeito. E a gente começou essa história toda, chamei o Rafael aqui, na verdade, para a gente falar sobre BBB. Por que é que, afinal de contas, esse programa atrai tanto? E você terminou o primeiro bloco dizendo que as pessoas dizem, mas eu não assisto. Essas são uma das incoerências, né, ou hipocrisia, né? Então, eu acredito que realmente tem pessoas que não assistam, né? A gente não pode generalizar nem para um lado nem para o outro, mas esse produto da emissora Globo, ela chega, né, nas mãos, e literalmente nas mãos, daquela pessoa mais distante de interesse do Big Brother Brasil, né? Então, abre uma rede social, né, numa conversa entre amigos, e pode ser a pessoa mais cética. Ela vai ter ali alguma opinião a ser dada, a ser ofertada. Eu não estou dizendo que ela acompanha através do pay-per-view, que ela acompanha através, né, da TV, de estar conectada, mas é algo que, ano após ano, ela bate recorde de audiência. E essa edição não está sendo diferente. Porque muitas pessoas elas também passam a se sentirem representadas por aqueles participantes, sejam eles anônimos ou não. E uma das grandes sacadas, né, da produção é mesclar os seus participantes. Então, cada um, pelo ódio ou pelo amor, ele representa um pouco de cada indivíduo também. E isso atrai, isso chama atenção, para além do comercial, para além do marketing, para além do produto. É um entretenimento, como tantos outros da TV brasileira, e no caso de um programa que é internacional. Mas é algo que aqui no Brasil é muito consumido, porque o brasileiro ele se vê dentro daqueles personagens, que em dado momento esquece do personagem, em dado momento também se expõe de maneira até impossível pela quantidade de câmeras, né, e acaba mostrando as suas fragilidades. Então, nessas últimas edições, onde tem pessoas que já chegam, né, com um prestígio, com uma fama, aí nós também vemos a fragilidade, e também vê o lado emotivo. Que, na verdade, é o que atrai, né? Por que hoje o mercado editorial não está mais em alta, porque o papel não faz mais sentido, mas por que as revistas de fofoca sobreviveram, duraram e faturaram tanto por tanto tempo? Porque é isso, você admira aquela atriz, aquele cantor, né, aquele atleta,
e saber da vida dele, como ele vive, porque em algum momento você acha que você pode ser, você pode estar lá nesse lugar. E, além disso, né, torna ele mais humano e justifica as nossas fragilidades também. Então, se a fulana chora, então eu também posso. Então, assim, é muito, né, entrando no campo da saúde mental, é muito triste quando qualquer pessoa, seja ela anônima ou, né, famosa, vem cometer um suicídio. É uma vida que se perde. Agora, quando nós temos, né, pessoas, né, com prestígio social pela mídia que cometem o ato de suicídio, nós corremos um grande risco dos dados epidemiológicos, né, que aponta, né, o suicídio a aumentar, porque, bom, se ele que tem essa fama, ele que tem esse prestígio social, ele está com espaço na mídia, com todos os recursos financeiros à sua disposição, encontrou no suicídio uma saída, eu que sou um mero mortal, né? Então, por um tempo, foi até um tema que dentro dos meios de comunicação se tinha muita cautela em debater, porque o risco, né, da população em geral vir a cometer esse ato de tirar a vida poderia aumentar. Hoje a gente consegue discutir de uma forma muito mais madura. Eu sou de um tempo em que não se noticiava suicídio, né? Eu trabalhei em TV e tal, não se noticiava. E eu percebo que de uns anos para cá se noticia até para levantar as discussões, porque isso não pode ser jogado para baixo do tapete, porque os dados epidemiológicos mostram que são números relevantes, que a gente não pode ignorar. Balneário Camboriú, inclusive, tem um trabalho exemplar nessa área, né, aí falando de política pública, que tem conseguido dar um suporte interessante. E aí ainda voltando para o BBB, Rafael, por que as pessoas, quando entram lá, muitas surtam ou alegam que surtam e saem fora do seu normal? Então, nós temos aqui algumas hipóteses, né? Porque essa experiência é uma experiência muito individual, mas a gente precisa também entender a pré-entrada a um programa dessa natureza, né? Então, o nível de resiliência, a maturidade psicológica, a capacidade de lidar com os conflitos, né, a própria gestão de situações pequenas que podem ganhar uma proporção muito maior. Então, nós precisamos também avaliar o comportamento desse sujeito, fazer uma avaliação prévia, a própria entrada numa casa que, como ela mesmo se vende, né, como a própria mídia vende, mais vigiada do país. E aí nós também temos que considerar outros elementos também, né? Desde o espaço físico, né, desde controle de temperatura, que nós não conseguimos, como telespectadores, ter uma dimensão, as próprias cores do ambiente, decoração, né? A gente sabe que dentro da psicologia nós temos, né, a cromoterapia, né? Então tudo isso pode alterar as condições comportamentais desses indivíduos dentro de um processo de isolamento. Você tem colegas ou já leu algum estudo a respeito do Big Brother, de análise dos elementos físicos, dos elementos psicológicos? Então, tem muitos artigos, né? Tem crescido, né, o estudo de pessoas que ficam em privação de liberdade, né, e o efeito que isso causa. Agora, esses participantes que saíram, né, eu desconheço, né, estudos que fazem pesquisa, né, em relação ao comportamento deles. O que nós temos é, publicamente, alguns participantes que afirmam que, se pudessem voltar no tempo, não participariam do programa. Mas também é questionável, né? Porque pode estar essa informação dada com um interesse comercial, né? Mas também pode pelos danos psíquicos que ficaram em participar de algo que previamente não sabiam da dimensão, né, dos impactos que isso ia trazer na vida pessoal, familiar, nos seus relacionamentos. Agora, algo é necessário ser dito, né? Eu acredito que é feita uma avaliação prévia, né, desses indivíduos. Não sei dizer quais são os critérios que abonam as suas entradas ou não dentro desse cenário, porque também há um caráter comercial, né, que o Big Brother proporciona para a emissora.
Bom, obviamente a gente percebe diferentes perfis psicológicos, né? Isso é levado em conta, não é todo mundo de um jeito, regiões diferentes do país, você vê, e aí a história de se ver representado, né? Eles pegam o negro, o branco, o nordestino, o sulista, o profissional liberal, enfim, eles tentam colocar na casa representantes das mais variadas áreas. E esse choque cultural, né, das experiências, né, de pessoas de diferentes níveis de formação, é interessante, né? Porque tu tem dentro de um espaço pessoas com diferentes valores, com diferentes crenças, com diferentes níveis de escolaridades, né? Com objetivos também distintos, né? Alguns tentando buscar a fama, outros em busca, né, do valor da premiação, e esses conflitos eles vão naturalmente acontecer independente das provas, né? Então as provas potencializam isso. Porque há um nível de competitividade somado à vaidade, somado, né, à autodefesa, e esses conflitos eles vão ficando cada vez mais emergentes, chegando a picos, né, bastante agressivo, pelo menos do ponto de vista verbal, de uma autodefesa. Eu costumo, de uma forma até ironizar, algumas pessoas não conseguiriam viver 10 dias numa temporada, e alguns telespectadores já viveram essa experiência, numa casa alugada com seus familiares, né? Já ia entrar em conflitos bastante intensos. Quem já teve uma casa alugada na praia com a família sabe bem o que é isso. Sabe o quanto que isso pode ser traumático, né? Eu tive recentemente uma experiência que foi muito bacana, mas eu tenho amigos que dizem que jamais participariam, né, de ficar novamente, né, 10 dias numa casa alugada na praia com seus familiares. Então imagina, né, durante todo esse período, ficar enclausurado com pessoas que nunca viram na vida, que naquele momento estão em busca até de objetivos distintos, mas lutando pela sua permanência, sendo literalmente, né, filmado durante 24 horas. Então, esses conflitos, eles são previsíveis, né? Previsíveis. Olha, eu vou para um rápido intervalo de novo, a gente vem para o último bloco para falar sobre os diferentes perfis que o Big Brother traz e o retrato dessa geração. Será que é uma geração mimimi? Volto já. Estamos de volta com o Papo Reto, hoje recebendo aqui o psicólogo Rafael Gustavo Diniz. Ele que foi convidado para a gente falar um pouquinho sobre BBB, o Big Brother Brasil. Afinal de contas, por que esse programa atrai tanta audiência? Por que a gente gosta de ficar bisbilhotando na vida dos outros? Primeira coisa, você assiste? Assisto, né? Não com uma assiduidade, né? Até porque dou aula todos os dias até às 22 horas e saio já da faculdade sempre, né, muito mais tarde do que eu gostaria, né? É um aluno que a gente atende no corredor, é a organização do material, do qual também sinto muito prazer em fazer, mas eu acompanho, né? Acompanho porque eu penso que também o Big Brother e outros programas populares, nós precisamos, principalmente quem trabalha com a população, de alguma maneira, estar conectado. Eu oriento, inclusive, meus alunos a escutarem rádios populares, a escutarem, assistirem programas populares, porque é importante nós entendermos o que as pessoas estão consumindo. Não, e até para sair da sua bolha, né? E para poder conversar, né? Para poder saber dialogar com essas pessoas. Então, eu trabalho com curso de medicina, por exemplo, na Universidade Regional de Blumenau, né? Eu tenho que também formar vínculo com aquela pessoa que ela não vai acompanhar, talvez, os mesmos programas que eu tenho interesse em assistir, mas que na formação de vínculo, eu me fazer igual a ela também é necessário. Então, assistir, né, programas mais populares não é demérito, né? Não é qualquer tipo de situação que a gente possa dizer de menor valor, né? Não, e eu assisto também, não tem nenhum problema em falar, e por isso que me chamou a atenção.
por causa dos diferentes perfis. Uma outra coisa que eu percebo é que a maioria dos grandes conflitos da casa, sempre que aconteceu a treta, como eles chamam, né, ou colocaram fogo no parquinho, elas são fruto de um momento ali da segunda-feira, que é o momento de face to face, né, que as pessoas falam na cara o que pensam das outras. Uma semana recente agora era colocar na testa do outro se era hipócrita, se era duas caras, se era oportunista, enfim, etc e tal. E como as pessoas se magoam por serem expostas publicamente. E é uma loucura isso, porque eles estão numa casa em que a gente vê eles o tempo todo, né? Mas quando eles estão no grupo BBB, né, no elenco, eles não podem ser expostos. Tudo bem se eu te chamar num cantinho e dizer assim, pô, tu tá sendo ridículo, tá fazendo isso. Mas se eu falar isso na frente de um grupo, e é uma discrepância, porque eles estão expostos, né? O Brasil tá vendo como eles usam essa expressão. Por que acontece isso? Isso é um retrato da vida real. A gente, na verdade, quando está num grupo, quando a gente está no nosso meio, no nosso grupo, a gente não quer nunca ser apontado o dedo, né? Existe o fator saber dar um feedback, né? Então, ali, o objetivo dessa ação, né, não é dar um feedback, não é chamar alguém, né, para desenvolver alguma competência ou fazer com que a pessoa reflita sobre suas atitudes, sobre seus atos, né, no cotidiano da casa. Ali tem muito mais a ideia de gerar um conflito que não termina na hora da dinâmica, mas que se estenda para gerar outras reflexões e principalmente outras intrigas. Então tem esse ponto que precisa também ser analisado, avaliado. Mas, de fato, né, a habilidade, né, de comunicação, de dar um feedback, de orientar, de corrigir, é algo que tem se perdido. Não é uma característica fácil de encontrar nas pessoas. Então, eu dizer aquilo que não me agrada, aquilo que não me convém, não é tão simples assim, né? Eu preciso também escolher o momento certo, né? O ambiente adequado para poder dizer ao outro aquilo que talvez ele não queira e não está preparado para ouvir. Na hora do programa, a gente vê algo bastante explícito, muitas vezes onde o participante ele não tem a possibilidade de fazer um ensaio cognitivo, se preparar para expor, né, esse feedback, mas propositalmente, repito, para gerar um conflito que não termina naquele momento em que chega ao fim a dinâmica. E o que eu acho mais curioso também é o fato de que todos acabam sendo extremamente sinceros, né? Eles jogam o seu lixo, né? Na hora, não, você é duas caras, eles não têm problema em apontar o dedo, mas não gostam de ter também os seus erros apontados. Que eu volto a dizer, o que eu falava ali no começo do bloco, que é um retrato dessa geração. E aí a gente tem o outro lado, né, Roberta, que da mesma forma que o sujeito que fala não está preparado para falar o que ele pretende falar, quem está ouvindo também não está preparado para ouvir, né? Então, essa capacidade, né, de fazer ali um filtro, né, também de fazer uma análise, muitas vezes ela já foi perdida pelo caminho. E não do início do programa até o momento em que isso acontece. Muitas vezes, no decorrer da vida desse sujeito, né, a capacidade que eu tenho de receber uma crítica, a capacidade que eu tenho de, inclusive, ignorar quando não convém, né? Às vezes a gente precisa também analisar da onde vem essa crítica. Será que essa crítica, de fato, ela condiz com aquilo que me representa de fato? Ou é uma crítica mais para ofender, uma crítica muito mais para me colocar numa condição, né, de vulnerabilidade emocional? Então, tu tem ali os dois lados, né, que acontece no programa, mas que também está no dia a dia, nas empresas, nas organizações, nas relações professor-aluno, né? Eu tenho muito me policiado na hora de dar um feedback para um aluno, né? Muitas vezes até questionando se vale a pena dar um 9,8, né? Mesmo que o trabalho não vale 10, né? Porque talvez aquele 0,2 seja motivo de um conflito que não precisa ter. Mas, né? Aí também a gente não entra nesse círculo vicioso de que eu não vou
colocar o 9,8 para não me incomodar enquanto professor, e aí eu, aluno, vou entender que o 10 é porque eu estou na perfeição, e aí cada um, né, ai não, estou com medo de falar, eu estou com medo de ver, e aí a gente vai gerando vai tendo uma hipocrisia, exatamente. Perfeito. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, esse policiamento, né? Porque casamentos chegam ao fim, né? As relações familiares podem ter ruptura, porque de repente eu vou tolerando, eu vou aceitando, ou eu não vou manifestando a minha insatisfação para não ofender o outro, quando na verdade o objetivo é fazer com que o outro também cresça a partir dos próprios erros e a partir de uma correção que quem está de fora está observando. Então a gente vê isso, né? Essa fragilidade nas comunicações que acontece para além da casa, repito, mais vigiada do país, né? E é uma oportunidade de repensar, né, o seu próprio fazer, né, de como é que a gente dá esses feedbacks e o que acontece com o outro depois que a gente dá. Eu acho que esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes do Big Brother, porque você talvez haja como um dos participantes, ou como mais de um, né, você vai se identificar, não, eu falo igual o Gil fala, né, e tal. E aí eu vejo o efeito que isso pode causar nas diferentes pessoas. Isso talvez gere um pouquinho de empatia, para falar do lado bom. E vamos pegar essa edição, né, que está acontecendo nesse momento, né? Eu penso que é interessante, né, movimentos de militância, né, de trazer para o grande público, né, as suas dores, suas angústias. Mas, da forma com que muitas vezes isso é colocado, muitas vezes afasta, muitas vezes desgasta, né, o interesse. Muitas vezes são pessoas que estão defendendo ou levantando uma bandeira sem um conhecimento mais aprofundado, que inclusive os movimentos sociais, né, se sentem não representados, né? Então, quando eu vou, né, emitir uma opinião ou quando eu vou defender uma causa, eu também tenho que ter uma propriedade intelectual, eu também tenho que buscar, né, emitir isso que não seja apenas uma representatividade da minha dor, embora eu também tenha esse direito. E aí nós estamos vendo, né, nessa edição, pelo menos até o presente momento, muitas falas que geraram antipatia, rejeição, né? As eliminações recentes mostraram isso. Que seria a minha próxima pergunta para ti, Rafael. Por que é que você entende que nessa edição do Big Brother a gente tem tido rejeições com índices absurdos, né? Batemos o recorde 2 vezes, o Nego Di com 98, 97, depois a Carol Conká com 99 e alguma coisa, depois a Lumena com quase 70%. Por que essa polaridade em relação a esses personagens? Eu penso que tem ali um fator que foi uma construção deles, né? Não vejo eles apenas como vítimas, né, de uma edição, da forma com que foi entregue ao público. Há também ali uma parcela de responsabilidade difícil de ser mensurada nesse momento, mas que compete a cada um desses participantes, né? A forma com que isso chega à grande população e talvez o desgaste que isso gerou e à medida que isso vai dando proporção nas redes sociais, basta ver quantas contas do Instagram tem, né, de rejeição, fazendo ali com que essa rejeição fosse fomentada, e a própria falta de empatia, né, porque essas pessoas elas também vão sair, vão tocar suas vidas e seus projetos, né? Eu não conhecia a Carol Conká antes do programa, mas, né, ouvi o Pretinho Básico, né, sigo na rede social o Nego Di, algumas coisas que ele postava não me apetecia, não ia ao encontro daquilo que eu compreendo como humor, outras eu achava bastante engraçado, mas é alguém que é pai de um menino de 5 anos, ela também tem um filho adolescente, então isso repercute, né? E esse cuidado nós também temos que ter, né? Ao criticar alguém que nós não simpatizamos, alguém que não nos representa, seja no campo de futebol, seja na TV, seja em qualquer outro espaço. Por trás desse participante há um ser humano. O jogo termina e ele volta para a vida real. É claro que ele sabe que ele, ao entrar
está diante de uma vulnerabilidade, de uma crítica muito maior do que ele possa imaginar. Mas esse participante tem família, ele tem filhos, ele tem mãe, né? E aí nós vemos essa tolerância indo a um nível do julgamento da internet. Né? Do linchamento digital, né? Linchamento digital. Bom, Rafael, o assunto é ótimo, né? Falar de BBB, a gente ficava aqui, a gente até pode voltar no final da edição para fazer uma analisada, quem ganhou, quem não ganhou, até as últimas edições, que ganhou a Thelma, que aí era da turma dos não conhecidos e que ali representava um grupo muito claro. Podemos fazer essa análise, combinado assim? Combinado. Eu fico à disposição, é um prazer participar do teu programa, né, de fazer parte do início da TV, e eu fico à disposição, inclusive, para outros assuntos que venham ao encontro, né, da psicologia, da área da saúde, da educação. Será um prazer, foi um bate-papo super agradável, e fico à disposição aí também dos telespectadores, né, se quiserem, né, me acompanhar nas redes sociais. Qual é a rede social? O Instagram é Rafael Delis, né? Então pode acompanhar lá, produzo aí alguns materiais. Fico bastante lisonjeado pelo convite e me coloco à disposição para outros programas também da casa. Com certeza, é prof. Rafael tem Delis, ponto ali? Rafael Delis. Rafael Delis, para caso de alguém quiser depois, pode também entrar em contato comigo na rede social. Obrigada, Rafael. Bom, pessoal, esse foi o nosso psicólogo, Rafael Gustavo Diniz, hoje falando sobre desenvolvimento comportamental, sobre Big Brother Brasil e outros tantos assuntos. Ele volta com certeza nesse programa porque o papo foi ótimo, eu achei. Você achou também? Beijo, até a próxima.